combate à fome no mundo é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o representante da FAO no Brasil, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, Dr. Helder Muteia. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Dr. Helder, eu queria avançar um pouquinho na pesquisa, a última pesquisa feita pela FAO, com relação aos países considerados em desenvolvimento. 98% da população faminta do mundo se concentram nos países em desenvolvimento. A incidência percentual já foi maior, foi mais de 20%, né, há décadas atrás, e hoje encontra-se em torno de 16% de pessoas dos países em desenvolvimento são pessoas que passam fome. Por que esses países em desenvolvimento não conseguem avançar nessa questão do combate à fome, na sua opinião? Sim, na minha opinião, a segurança alimentar está intimamente ligada com a problemática da pobreza. A pobreza é a maior culpada da insegurança alimentar. E com a pobreza vem toda uma gama de fatores, causas e efeitos que tem a ver com isso. Portanto, uma pessoa que vive num contexto de pobreza não tem sequer oportunidades para poder participar e para poder se alimentar. E isso é o maior problema que nós estamos enfrentando nos países em desenvolvimento. A grande parte deles estão ali num ciclo de pobreza que não lhes permite fazer os investimentos que seria necessário fazer. É um ciclo vicioso do Myrdal, né? Myrdal falava nisso, né? Uma coisa alimenta a outra. Não tem educação, ganha pouco, porque não tem educação, portanto, e fica nisso. As grandes intervenções no campo da formação, não há recursos para fazer formação, não há recursos para investir em infraestruturas, portanto, infraestruturas não só para a produção agrícola, mas para uma maior comunicação, infraestruturas para transportar, porque lhe permitiria um melhor acesso a melhores preços ao mercado, e infraestrutura de armazenagem, mesmo que produza muito, tem que deitar fora grande parte, há um grande desperdício. Portanto, este ciclo se alimenta a si próprio e fica muito difícil. E nesse ciclo de pobreza em que os países se encontram, também temos comunidades também nessa armadilha da pobreza e famílias. Portanto, são os tais grupos vulneráveis que é preciso proteger e acautelar. Porque estão numa situação em que não só não vê a saída, é que não existe uma saída imediata. Então, algo tem que ser feito para tomar conta dessas pessoas. Portanto, é uma situação extremamente difícil. A abordagem, temos que fazer uma abordagem com duas frentes. Uma frente que é imediata, é de proteger esses grupos mais fracos, fazer com que todos tenham acesso ao alimento. O mundo produz alimentos hoje que daria para alimentar todo mundo. Mas também é preciso que ensinemos essa família a pescar. Portanto, fazer com que a gente traga oportunidade para essas famílias participarem no processo produtivo, se integrarem na economia, através de acesso à terra e outros recursos naturais, a água fundamentalmente, para a irrigação, acesso à tecnologia. Portanto, as instituições de investigação têm um papel aí de recomendar tecnologias fáceis de implementar, que não sejam complexas e que não envolvam grandes investimentos. E também acesso ao crédito. E ao mercado, que tem várias componentes, incluindo infraestruturas, estradas e comunicação, e também acesso a seguros agrícolas, onde seja possível estabelecer alguma forma de segurança. Se a gente tem tecnologias e pede ao agricultor para arriscar os poucos recursos que tem, alguma forma de segurança tem que ser estabelecida para que ele possa arriscar e investir. E só assim é que poderemos dar um salto e resolver o problema paulatinamente. Não há uma panaceia que possa resolver todos os problemas de uma só vez, mas gradualmente podemos abordar esse problema da pobreza e através dela, ir resolvendo o problema da fome. Vamos à distribuição continental desses números dramáticos, até para que o nosso público possa ter uma visão mais global dessa situação. Segundo a radiografia feita pela FAO, na Ásia e Pacífico concentram-se 578 milhões de pessoas que passam fome. África subsaariana, 239 milhões. América Latina e Caribe, 53 milhões. Oriente Próximo e África do Norte, 37 milhões. Países desenvolvidos, 19 milhões. Que análise o senhor faz dessa distribuição pelos vários continentes do mundo?
Sim, há diferentes lições que a gente pode tirar dessa distribuição. A primeira é de que, embora a África não tenha um número absoluto que seja o maior, mas 30%, portanto, esse número corresponde a 30% da população. Então, isso é um dado chocante. Portanto, em África, o problema está enraizado e tem a ver com aquilo que eu referi, que é a problemática da pobreza. Outra análise que pode ser feita é de que a Ásia, apesar dos grandes problemas que tem, e apesar destes números, é a zona que está fazendo os maiores progressos do ponto de vista da segurança alimentar. Apesar também das calamidades, das monções, das catástrofes. O senhor está falando da Índia? Estou falando de Índia, Ásia, Indonésia, que são onde os grandes números estão concentrados. Então, esses países estão a dar um grande salto. E foi nesses países também que nasceu a Revolução Verde, que deu um grande salto. Os números há 50 anos, 40, 50, eram mais assustadores do ponto de vista percentual. Mas graças à Revolução Verde, esses países deram um grande salto. E é a área, é a zona no mundo onde há maiores progressos também. E outro dado que pode ser também extrapolado destes números é que na América Latina, a situação mantém-se estacionária, muito embora... Estacionária. Muito apesar embora, de o Brasil ter conseguido avançar. Muito embora, sim, o Brasil avançou muito e alguns outros países também, muito poucos na Ásia, mas a grande maioria dos países da América Latina ficou estacionária ali. O Brasil tem um grande desenvolvimento e pela população também ajuda nas estatísticas. E o Brasil tem outra particularidade, isso já não tem a ver diretamente com as estatísticas, é que o Brasil está sendo um laboratório de experiências positivas, de política de segurança alimentar, de intervenções que podem ajudar, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, a resolver o problema da pobreza. E são lições que eu vou aprendendo desde que estou aqui no Brasil, lia nos manuais e na imprensa, mas aqui estou constatando, portanto, a dinâmica que está a ser imprimida no Brasil, então, graças a uma consolidação económica que foi conseguida e também a uma vontade, não só política, mas vontade das instituições de colaborarem e participarem, portanto, nesse processo de combate à fome. Queria que o senhor falasse um pouquinho da China, porque a China é apresentada hoje como uma grande potência, né, mundial, já desbancou o Japão do segundo lugar no termo do PIB, e é um país que uma taxa de crescimento avassaladora, que impressiona o mundo inteiro. Não obstante isso, está entre o grupo de países que é Bangladesh, China, República Democrática do Congo, Etiópia, Índia, Indonésia e Paquistão, onde se concentram 2/3 da população que passa fome no mundo, e estão nesse grupo de países, incluindo a China. Quer dizer, como é que o senhor analisa essa questão da China? Não, a China é um caso muito especial, porque a China é um país pragmático e é um país que saiu de uma situação difícil, uma situação, digamos que, dramática. Mas a China tem conseguido consolidar a sua economia e tem conseguido, através do sistema que eles têm, um país, 2 sistemas. Portanto, tem um sistema socialista e um sistema capitalista convivendo em função das características de cada região. E esse pragmatismo tem ajudado. Como sabe, a Ásia foi o país que mais contribuiu para essa redução do número de malnutridos no mundo. Cerca de 80 milhões de redução neste número veio, portanto, da Ásia e grande parte mesmo da China. Então, a China está vivendo um momento de desenvolvimento e que tem sido mais ou menos equilibrado. Digamos que é um caso também a seguir de perto. Tal como o Brasil, é um caso a seguir de muito perto, que a gente tem colhido experiência. Também a China é um caso de muito perto. A FAO tem recorrido, por exemplo, a China para transmitir um pouco a experiência de como combater a fome. E está agora e é uma das grandes missões que eu trago aqui no Brasil, fazer com que o que está acontecendo no Brasil possa ser replicado em outras partes do mundo. E principalmente porque parte de realidades muito similares
àquelas que nós temos, por exemplo, noutros países da América Latina, em que temos crise de segurança alimentar, e inclusive em África. Não só do ponto de vista ecológico, que a savana africana é muito similar ao cerrado brasileiro, mas também do ponto de vista social e cultural, há uma grande proximidade. Então, o sucesso do Brasil pode ajudar a encontrar fórmulas práticas de resolver o problema nos países da América Latina e em África. E nós queremos essa colaboração transversal, essa cooperação transversal, Sul-Sul, possa ser efetivada e consolidada com a China, com o Brasil e outros países também que têm. Índia, né? A Índia também. A Índia também tem experiências que vêm já da Revolução Verde, que são fundamentais, portanto, para ajudarmos a resolver o problema. Só fala do sucesso do Brasil. Que debate que é feito na FAO em torno desse sucesso do Brasil? Porque quando o senhor fala em Revolução Verde em alguns países, as informações que a gente tem são revoluções verdes que muitas vezes não estão preocupadas com o meio ambiente. Quer dizer, aumentaram a produção agrícola violentamente, mas o ambiente está sofrendo muito. Foi sacrificado. O Brasil, segundo algumas avaliações, segue um caminho um pouco diferente. Tem uma grande produção agrícola. Já temos quase 400 milhões de hectares voltados para a agricultura e pecuária. Tem alguns projetos de proteção ambiental, Amazônia, tal, projetos fortes, tal, e incluiu nos últimos 20 anos, desde a Constituição de 1888, que foram incorporados 7 milhões de brasileiros no programa de aposentadoria, que não tinham contribuído, desde esse período o Brasil vem num processo rápido de diminuir, vamos dizer, esse esquadrão de pobreza. Inclusive foram tirados 27 milhões de brasileiros desse esquadrão. Então, quer dizer, é um período de vários governos, e pelo menos 3, 4 governos diferentes, sendo que 2 deles com 2 mandatos. Então, como o senhor avalia isso? Não, eu penso que há 3 fatores fundamentais para o sucesso do Brasil. Um deles é essa consolidação econômica. É preciso... O Brasil, nos últimos anos, não me refiro apenas a um mandato, ou 2 ou 3, é uma longa caminhada. Um período longo. É uma longa de estabilização econômica muito grande, ganhos econômicos muito grandes, que é um dos pilares. Portanto, isso faz com que haja recursos, a economia seja dinamizada e haja recursos para fazer coisas. A segunda é o desenvolvimento no campo da pesquisa. Eu não falo só da Embrapa. A Embrapa fez muito, é verdade. Mas o Brasil tem uma rede de instituições de pesquisa que inclui universidades e, deixa-me fazer uma coisa que não devia fazer, Embrapas locais, quer dizer, instituições de pesquisa estaduais ou locais. Estão ali com o camponês fazendo pesquisa direta, muito específica. Estão também fazendo um trabalho. Essa componente de acesso à tecnologia é fundamental. E o Brasil tinha uma coisa também que não temos hoje, por exemplo, em África, e que teremos que resolver se queremos também ter o mesmo sucesso. É uma estrutura produtiva que já existia. Muito embora pouco eficiente, mas já existia. Então, uma vez produzida a tecnologia, é muito mais fácil passar a mensagem e eles imediatamente começam a aplicar. Havia uma estrutura produtiva, uma rede de produtores de diferentes níveis. Produtores de grande porte, médio e pequeno. E agora, muito recentemente, que é uma política, eu acho extremamente interessante, de fazer com que as camadas mais pobres, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, participe diretamente. Temos agricultores familiares participando dos esquemas de crédito, dos esquemas de exportação de produtos com qualidade. Portanto, essa participação das camadas mais pobres aumenta não só a confiança, mas também diretamente combate a pobreza, porque aquela economia rural, 70% dos pobres estão em zonas rurais, faz com que as populações circunvizinhas também beneficiem deste desenvolvimento. Então, acabei mencionando 4, para mim... E o Bolsa Família? O senhor não falou do Bolsa Família? Não falei do Bolsa Família. Esses aí estão no ensino, está ensinando a pescar. Não falei 60 milhões não falei do ensinando... Bolsa Família. Quando eu falo do pequeno agricultor, dos pobres, Fome Zero, o programa Fome Zero é uma inovação importante. E o Fome Zero veio de outras iniciativas que foram sendo transformadas. Portanto, não pertence ao indivíduo ou a uma instituição, ou coisa, pertence ao Brasil. Então, Fome Zero é um exemplo. Temos o programa Bolsa Família também, que resultou de um debate, resultou de esquemas iniciais que foram depois... Aí o senhor falou em ensinar a pescar. Todos esses programas, Fome Zero, Pequena Propriedade, Família, tudo é o ensinar a pescar.
Agora, o Bolsa Família, as bolsas que já estão pegando perto de 60 milhões de brasileiros, são 12,5 milhões de famílias, não estão no Ensinar a Pescar. Como que a FAO avalia esses projetos sociais? Esses projetos sociais estão no campo daquilo que nós dissemos. É preciso imediatamente encontrar uma solução para resolver o problema da dignidade. Apagar o incêndio, né? A FAO não é contra isso, esses tipos de problemas sociais. Nós até, em inglês, chamamos twin track, quer dizer, duas formas de intervenção. Primeiro, você resolve o problema da fome. Você chega a um camponês que está passando fome, ele nem sequer vai escutar, não vai parar para escutar. Claro. Então, você alimenta e depois diz, olha, você pode conseguir esses alimentos fazendo A, B, C, mostrando o caminho. Portanto, faz parte desse alimento. Por isso é que temos, o Bolsa Família tem que ser complementado com outros programas do tipo que eu vi agora no Rio Grande do Sul e conversei com os agricultores tão felizes, que é o programa do tipo Mais Alimentos, que cria acesso à tecnologia, a equipamentos, acesso ao crédito e ao mercado. E, por exemplo, programas de compras locais para a merenda escolar são fundamentais, dinamiza a economia. A compra daquele pequeno produtor. Sim. É essa diversidade de intervenções que resultam de um debate. E isto, o sucesso do Brasil também tem a ver com isso. Há um debate, há uma participação. Portanto, resulta de um debate de como fazer as coisas. As diferentes correntes estão conjugando para o mesmo resultado. Então, isto é fundamental. Há um debate e há um resultado que resulta, portanto, desse debate. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão uma coisa que assustou na pesquisa da FAO, surpreendeu pelo menos, foi saber que há 19 milhões de pessoas nos países desenvolvidos, países ricos, que passam fome. Quer dizer, como é que se explica isso? São migrantes que, em vez de passar fome nos seus países, vão passar fome no país rico? De que se trata isso? É uma mistura. É uma mistura. Portanto, nos países desenvolvidos nós temos pessoas passando fome e essa população é resultante de vários fatores. Um deles é o que já referiu. A imigração descontrolada, portanto, que também é originada pela fome. Portanto, as pessoas fogem da fome num lugar e vão num outro lugar passar fome também. Mas também tem as sociedades competitivas. As sociedades competitivas geram sempre um grupo de populações mais vulneráveis. Aqueles que não têm uma mentalidade mais competitiva ou que não têm acesso às oportunidades da mesma forma, portanto, são sempre relegados para uma situação de menos privilégios. E é esse grupo que sofre em ambientes mais competitivos e que carece de proteção. E isso ocorre muito também em países desenvolvidos. E os países desenvolvidos procuram, na medida do possível, estabelecer redes de proteção social, mas nem sempre todos eles têm acesso a essa rede de proteção. Então, nesses países, temos a comunidade de imigrantes que é vulnerável. Alguns nem podem beneficiar da rede de assistência porque estão ilegalmente nesses países. Então, vivem na clandestinidade e são vítimas. Mas também tem as vítimas do próprio sistema, que é um sistema muito competitivo, um sistema extremamente capitalista, que podem gerar aberrações nesse campo e gerar grupos vulneráveis. Não pode ir. Vai lá. Objetivo do milênio. Quer dizer, em 2000 foi estabelecido uma meta de, até 2015, diminuir o público que passa fome no mundo todo de 20% para 10%, provavelmente em torno de 1 bilhão para 400 milhões. Provavelmente a meta seria essa. Decorrido 10 anos, me parece que não houve muito sucesso desse projeto. Quais são os países que alcançaram essa meta? Quais são os países que estão distantes dessa meta? É possível ainda alcançar essa meta? Ou se não há um risco de, ao invés de se buscar uma meta, aumentar ainda mais o número de pessoas que passam fome no mundo? Sim, os factos surpreenderam todo mundo. Nós acreditávamos que com as intervenções, os recursos que foram dedicados à segurança alimentar, à problemática da pobreza, porque aí a segurança alimentar aparece para a par com a pobreza, nós acreditávamos que seria possível encontrar uma solução. O que não está acontecendo. Há muitos problemas ligados a essa condição de pobreza cíclica, essa armadilha da pobreza, que impede que soluções imediatas sejam encontradas. Portanto, é um problema estrutural que carece de intervenções fortes.
E enquanto isso é fundamental, e é esta chamada de atenção que a FAO faz para o mundo, temos que ter políticas de segurança alimentar adaptadas a cada situação. Há situação de populações vulneráveis que nós temos que entrar com uma intervenção já do tipo de Bolsa Família, ajudá-las a primeiro restabelecer a sua dignidade como seres humanos e a pouco e pouco integrá-los numa situação de desenvolvimento. Portanto, é um problema complexo e que nos apanhou de surpresa e que oscila muito. Vou lhe dar um exemplo muito concreto. A nossa estatística agora mostra que há uma redução de 10%. Mas estamos muito nervosos, porque nessas estatísticas não foram inseridas nem a crise do Haiti, nem a crise do Paquistão, nem a seca que está acontecendo agora, nem a própria crise na Rússia que afetou a produção de cereais e particularmente o trigo. Tudo isto não está contabilizado e não sabemos como esses fatores vão interferir na estrutura de preços e depois na pobreza e finalmente na insegurança alimentar. Portanto, este número no próximo ano pode voltar a subir. Portanto, em função destes fatores, não sabemos. Pode ser que não. Vamos rezar que assim seja. Mas há muitos fatores. É um problema que tem muitos fatores interferindo, que não a própria economia, e também tem um fator que é calamidades que intervém. Mas se tivermos uma política, não só nacional, mas também global, de como abordar os problemas, teremos um mundo melhor, de certeza. Antônio Mutéia, a FAO lançou uma campanha chamada One Billion Hungry. Eu queria que o senhor falasse um pouco, para a gente encerrar o nosso programa, o senhor abordando essa campanha. O que é essa campanha da FAO? Sim, a FAO está lançando agora uma campanha que é exatamente para chamar a atenção do mundo para esta situação que vivemos hoje. 1 bilhão de pessoas passa fome hoje no mundo. Significa que 1 em cada 6 pessoas está passando fome no mundo. E não é aquela fome que a gente tem antes do intervalo do lanche, antes do almoço, antes do jantar, mas é uma fome que dói e mata. É uma fome que está causando vítimas. E isso é contra toda a dignidade do ser humano. Não podemos permitir que no mundo de hoje, que até produz o suficiente, tenhamos gente morrendo de fome. Então esta campanha pretende chamar a atenção do público e dos líderes mundiais. Alguma coisa tem que ser feita. Políticas de segurança alimentar têm que ser adotadas, específicas para cada situação económica, cultural ou mesmo ecológica, mas alguma coisa tem que ser feita e é já. Não podemos permitir que as nossas crianças estejam a morrer de fome, mulheres e homens vulneráveis estejam morrendo de fome, numa situação que até teríamos o suficiente para dar a todos. E que símbolos usa essa campanha? Esta campanha, o senhor trouxe ali, por exemplo, sim, esta campanha recolhe assinaturas. Estamos recolhendo assinaturas, portanto, as pessoas podem assinar. Há uma folha como esta, em que as pessoas podem assinar aqui. Portanto, estamos recolhendo 1 milhão de assinaturas. Pela internet ou não? Pode ser pela internet ou pode ser diretamente de uma folha. 1 milhão no Brasil ou no mundo? No Brasil. 1 milhão no mundo. A meta do Brasil são 120 mil assinaturas. E pode ser feito eletronicamente, através do website da FAO, quer seja FAO Brasil, FAO Internacional, está lá o website. O importante, se é brasileiro, é na identificação que ponha originário do Brasil, para contar nas nossas estatísticas do Brasil. Portanto, e é uma campanha que o presidente Lula também já assinou esta petição. Portanto, 1 milhão de assinaturas para suportar uma petição que vai ser feita aos líderes mundiais, no sentido de fazerem qualquer coisa. E o símbolo da campanha é um apito, que simboliza o grito de revolta perante esta situação, a inaceitação, a indignação perante esta situação. Como usar esse apito? De forma orgânica, como que o povo está usando em termos de manifestação? Não, o apito é usado para chamar a atenção. Por exemplo, nós estamos promovendo esta campanha em escolas, em eventos, e a forma de chamar a atenção é damos um apitaço. E o presidente Lula também deu publicamente... Esse dia 16 se comemora o Dia Mundial de Combate à Fome? Sim, se comemora o Dia Mundial da Alimentação, que coincide com a data da criação da FAO. E em todo o mundo chamamos a atenção para a problemática da fome, problemática da agricultura, e também a campanha será reforçada nesse campo. E aqui faço o apelo a toda a gente para irem ao nosso website
e encontrarem o símbolo lá no site. O símbolo é facilmente identificável e ponham aí a sua assinatura e ajudarem a resolver o problema da fome no mundo. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Se você quiser mais informações sobre diagnóstico e iniciativas de combate à fome no mundo, acesse o site da FAO no Brasil, www.fao.org.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo representante da FAO no Brasil, Dr. Helder Muteia. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.